Papai. Ô, Thiago Fernandes, você trouxe ontem uma informação. Ontem você estava apurando, mas aí você apurou que o Atlético nega, mas você tem uma informação do staff do atleta que houve uma sondagem. Quem é ele? É isso. A informação Consegui a resposta, tá? Depois eu vou complementar. A informação foi inicialmente divulgada pelo Fala Galo. Foi Fala Galo, não foi, Brenão? Foi. E aí eu consegui confirmar exatamente a mesma informação do Fala Galo, cara. O Atlético negando que nesse momento tenha qualquer interesse na contratação do João Pedro, que é centroavante, tem 31 anos, que defende o Al-Wasla do... Não é assim que fala não, mas... Al-Wash. Não consigo falar esse nome. Dos Emirados Árabes Unidos, e que o Atlético nega, mas o staff do jogador diz que houve sim uma procura do Atlético pela contratação do atleta. Só para informar, ele tem contrato com o clube emiradense até junho de 2025, 30 de junho de 2025. E é um jogador que no Brasil, o maior clube que ele defendeu é o Fortaleza, e ainda assim no momento do Fortaleza em que não era tão grande assim, digamos, entre 2015 e 2016. Então o João Pedro, que inclusive é de Fortaleza, é natural do Ceará, teria sido sondado pelo Atlético de acordo com o staff do jogador. Eu apurei uma pessoa do Ceará que me disse ser um jogador com características... Então, até Forte. citou o Rafael Moura. Eu lembro do Rafael Moura aí no Atlético, em outros clubes também, mas no Atlético. A compreensão física muito parecida e tal, um jogador muito forte, etc. e tal. Mas, na idade que está, passou pelo Fortaleza já faz muito tempo, veio do Palmeiras, da base do Palmeiras. É um jogador muito forte, etc. e tal, mas essa pessoa que me passou a informação disse, olha, eu não sei se para ser titular do Atlético, se vai Série A de campeonato brasileiro e tal. Foi o que me disse aqui, ô Galante. Pois 31 anos, está lá numa liga que ninguém assiste, né? Sério? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Se eu falasse com você que eu estava assistindo, eu estava sem ambiente total, na vida, não é só em casa, não. E você está mentindo e todo mundo ia perceber. Mas eu fico pensando assim, será que é o tipo de jogador que o Atlético precisa hoje? Então, por isso que eu acho que não é nome do Cuca. Não é nome do Siga, porque não tem perfil de SAF. Porque eu falei justamente isso hoje lá na rádio. O Siga indicar para contratar? É por causa da idade, Thiago. É por causa da idade. Eu não acredito. 31 anos eu também não acredito. O Atlético está negando, Não né? acredito. Eu não duvido nem. Eu não duvido que seja uma cavada de empresário até para poder colocá-lo ele nos holofotes. Vou falar um holofotes. negócio. A moral do Siga com a galera tá tão alta mesmo, tão alta que é mais provável ser indicação do Siga que cavada de empresário para mim. É porque eu honestamente não confio em nada que o Siga me assusta faça. bastante por causa da idade, porque o Atlético, principalmente os gestores da SAF já deixaram isso muito claro, que eles têm uma preocupação sim, de quando contrata ter idade para revenda, ter idade para desempenhar dentro de campo, para rendimento físico dentro de campo, para o desempenho levar a uma futura venda. E é claro, render muito bem em campo. Aí quando eu busco um jogador que está jogando no Emirados Árabes, né? Emirados Árabes, com 31 anos, com o aspecto físico que você já falou, que é de força extrema. Mas o Enio, que era do Siga, que era uma indicação do Siga, salvo engano, não tem esse perfil. E o Atlético confirma que fez sondagem a ele. Diz que não... O Enio do Juventude. É o que está com... Era do Juventude. O suspeito agora de aposta? Isso. Era um nome que o Siga tinha indicado, salvo engano. Porque era um nome que o Atlético confirma que houve sondagem, mas que não havia negociação. Que era um dos jogadores que o Atlético tinha feito sondagem, mas sem Ele é 2.8, não? 28 eu acho que tem 27. 27. Pois é, não tem potencial de revenda num cara de 27 anos. Depende do Não cara. tem, cara, não tem. Esquece. Para onde você vai vender? Só para Oriente Médio compra. Só para lugares... Nem isso você vende mais. Sei lá. Nem isso você vende mais, gente. O Davidson é um milagre o Atlético ter conseguido algo a mais do que isso foi dito lá na palestra que a gente foi do Siga. Ainda não, acho que não. Tá na justiça ainda. Só vai pagar depois que sair da justiça, gente. Só na justiça agora, né? Agora, isso que você falou, na palestra que a gente teve do Siga lá na Cidade do Galo, eles falaram isso. Quando chega no patamar de 27, a projeção financeira de retorno do jogador ela vai caindo. Você tem razão nesse ponto. Agora, sinceramente, claro que eu tenho razão. A torcida, raramente, mas a torcida do Atlético vê esse nome, eu vou te falar, é um banho de água fria. Agora que sinceramente, porque você cria uma expectativa muito grande de vir reforço para o meio do ano, que cheguem, não é para poder só compor elenco. O Atlético é jogador que chega e está para brigar por uma posição. Não é do nível de Hulk, não. Estou falando disso. Mas é na ausência o cara entrar e manter o nível do time lá em cima. É um jogador desconhecido. O Enio tem 24 anos.
É novo. Então tem potencial de revenda. Tem uma outra informação aí. Na verdade, hoje pela manhã, vindo para a rádio, recebi de um colega de imprensa, falou, olha, esse papo aí de Fausto Vera no Fortaleza. Fiz contato também, falou, tem nada de Fausto Vera por aqui. Pena. Tem nada de Fausto Vera por aqui. A gente lamenta ou a gente... Eu não. Cara, eu lamento. Pode falar, Valor. Não, só falar a respeito do João Pedro rapidinho, assim, é que é o perfil do Atlético SAF de contratar jogadores com percentual, com possibilidade de venda 2025 para cá, né? Porque vamos combinar que até 2024 o Atlético trouxe a maioria dos jogadores muito rodados, tarimbados, Edenilson, Patrick, Pedrinho, Allan Kardec, enfim, voltou esse perfil esse ano com o Natanael, com o Roman, mas não tinha potencial de revenda. Sim, apesar, Coelho, João Marcelo. Coelho talvez um pouco menos. João Marcelo. É só 24? Só 24. Parece que já tem mais tempo, né, que parece a gente aqui, Minério da Serra do Curral. Mas enfim, então Coelho também. Então, mas eu acho uma coisa, Breno e amigos, eu acho que nem sempre o clube vai conseguir trazer jogadores. Acho que é uma situação que o atleta está pensando no elenco, na rotação do elenco e não em subir a qualidade do elenco, entende? Jogadores que possam ter saúde para dentro de campo entrarem. E não elevar patamar. Não elevar, mas ter capacidade física. Não estou falando que ele é o ideal, não. Eu não tenho informação do jogador, tá? Então, só para dizer assim, o mundo ideal é esse aí. O time conseguir contratar jogadores que reforcem, mas que também tenham potencial de venda. Mas a gente sabe que no elenco de 30 jogadores, 34, você também vai ter jogadores mais experientes, mas que nem por isso vão deixar de ser úteis. Claro, o atleta não contratou agora porque ele está buscando qualidade. Não vem com esse papo. Não vem com esse papo, não. Não vem com esse papo, deixa não. O Breno. O Atlético não contratou porque não tem dinheiro. Mas ele não deixa eu concluir o pensamento. Não deu nem pra concluir o pensamento. Por essa janela, dentro do mercado interno, é muito difícil você conseguir um camisa 10, um volante, até o atleta tentou. Nesse mercado interno, não acha não, financeiramente não ia conseguir tirar um Vidalba do Grêmio, não ia conseguir tirar um Gregory do Botafogo. William Santos. Vidalba do Cruzeiro. O pessoal já morre do coração, confundia, porque eu tô com na cabeça. Você não ia conseguir tirar esses jogadores. Agora, a expectativa do torcedor é o quê? Vai chegar no meio do ano. Pô, foi o HG que falou aqui que o Paulo Brax estava viajando lá na Europa, não foi? Tava lá prospectando times com jogadores que poderiam interessar o Atlético. A expectativa do torcedor é que cheguem jogadores no meio da janela para fortalecer o time do Atlético. Esse tipo de jogador, e aí o pessoal da Atlético até mandou mensagem aqui falando, não tem nada com o João Pedro, não interessa. O que você está fazendo não errado. Não é o perfil, cara. Não é o perfil. De jeito nenhum. O que você está fazendo errado. Você está criando expectativa em cima de um torcedor que provavelmente não vai ter esses nomes que você está achando que vão chegar. Aí você falou que ia contratar, ué. Você falou que ia contratar? Mas peraí. Contratar é uma coisa. Você falou que ia contratar bem. Você falou que ia contratação. Você falou que ia contratar bem. Você falou que contratação. André, pode pegar os programas anteriores. Você falou que ia contratar bem. Você falou que ia contratar bem. O Atlético queria. Eu falei quem o Atlético queria. O Atlético queria o Mina, o Vilha Sante, o Tomás Pochettino, que é pra mim um baita nome. Todos bons nomes até agora que você falou. Aliás, diferente desse João. Aliás, sabe o que é curioso? Aliás, ontem. Todos estão no Brasil. O Atlético não contratou não é por falta de qualidade, porque não tem dinheiro. Tudo bem, mas é o que eu tô então falando. Esse é o ponto. O Atlético não contratou não é por falta de qualidade. O Pochettino poderia chegar no Atlético e jogar? Sim. O Fabinho poderia ser uma reserva para a ponta do Atlético? Sim. O Hermínio é o único que está fora do Brasil e conseguiria chegar só no segundo semestre. Mas também é bom nome. Mas você pagaria o valor que o Vila Sante que o Grêmio quer nele? 7 milhões. No Vilha Sante não, mas o Pochettino pagaria o que fosse possível. Tudo bem, mas aí não é uma unanimidade dentro do Atlético que ele seria esse jogador. Pois é. Peraí. Ontem eu recebi uma informação de uma fonte muito confiável de que há uma quizumba entre o Cuca e o Siga. Vocês sabem de alguma coisa? Se há uma quizumba entre... Não, o que já aconteceu foi o Siga apresentar nome e o Cuca não dar o aval. Não dá o aval. E o contrário pode também. ter acontecido também o contrário. O Cuca ter apresentado um nome. Mas quais nomes? Um nome eu sei. Pochettino? Não, o Acosta. O Lúcio Acosta, no início da temporada, quando ele estava no Cincinnati, ele foi, sim, um nome apresentado pelo Siga e foi barrado pelo Cuca. Esse é um nome, o Acosta, Lúcio Acosta. Hoje ele joga pelo... Ele está nos Estados Unidos ainda. O Rollheiser é outro. O Rollheiser também é outro. Rollheiser também é outro nome que foi apresentado e o Cuca não. Os dois a 80 por hora. Os dois o Cuca barrou. Isso. Aí o Cuca pediu o Pochettino, o Siga barrou?
Dessa aí eu não tenho. Eu tenho os que o Siga apresentou e o Cuca não Mas deu aval. uma coisa, alguém barrou. Lúcio porque Acosta, era o grande desejo só para completar, era o Pochettino, só para completar né? aqui. Era o Pochettino. Lúcio Acosta, que está ainda na Major League Soccer, está jogando pela Major League Soccer, que continua tendo bons números, e o Hohlheiser, que estava no Benfica Tá no Santos. e agora está no Santos. Só esses dois nomes eu sei. Agora o mas restante eu acho que não tenho não seja informação. só divergência a relação, não. Acho que tem mais do que isso. O ponto sobre Cuca e Siga é que se você tem dois lados aqui, ó. Tá o Cuca aqui te indicando reforços. Tá o Siga aqui te indicando reforços. Aí se o Siga veta um reforço que o Cuca indicou, pode demitir o Siga. Pode tirar todo mundo. Demite todo mundo. Cara, o Cuca, todas as vezes que ele chegou no Atlético, ele indicou muito mais jogadores relevantes ao Atlético do que o Siga nesse período que ele está aí trabalhando no Atlético. Muito mais. Muito mais. Ah, o Pochettino serve. Ah, mas o Siga acha que não? Demite o Siga. Pode demitir. De verdade. Demite. Vai, manda todo mundo pensar em outra Mas coisa. tem o Paulo Brax lá para ser o fiel da balança, não? Só para passar Pelo que eu tô informação. entendendo, não. Se Aqui, o Siga não deu aval, não vem. Cara, então tchau. Pode Só mandar dando- todo mundo eu embora. não Só acho que dando é a assim informação, só, não. peraí, informação. Só não der o aval, não vem, não. Então, Pera, pelo que eu estou entendendo. Deveriam ser mais transparentes em relação a isso. Só para não ficar buraco na informação, que eu falei que ele está na Major League Soccer, ele está no Dallas, jogando pela Major League Soccer, que é o Acosta. E está com ótimos números também. Tiagão, a lá. gente teve lá essa palestra, o Siga. O Siga, ele serve para Imagina você. uma palestra do Não, mas Siga. foi legal, Legal. cara. Sinceramente, foi Com legal para ter certeza. um entendimento. Porque a gente tem uma visão mais rasa. O Siga, ele não vai chegar e falar assim, contrata esse. Não é ele que toma a decisão. Ele te dá um suporte para você analisar os dados. Breno. Pô, então você é o dono da razão. Eu não sou dono da Ah, razão. então, peraí, eu tô querendo te explicar. Você pode deixar eu acabar de explicar. Aí você vai entender. Você é anti-ciência, Uau, Thiago? Calma. Mas o Siga é Aqui, ciência. aqui. ciência, trabalho próprio, de aqui, números, o próprio, ciência e matemática, Ô, é Thiago, se o próprio Rodrigo O Siga Weber não é disse ciência e que teve matemática, dois é jogadores ciência e que o matemática. Siga virou e falou assim, Não é não. não concordamos, não achamos, e o Atlético contratou. Então Quem? mostra que ele não falou. Provavelmente não falou, alguém que deu certo. Não falou Deve ter nome. sido o Hulk. O Palácios foi de Não quem? falou. Não, o Palácio foi do Siga, mas ele explicou o porquê. Ele explicou o porquê. Porque foi um pedido do Filipão dentro de uma característica que o Filipão queria ali. Mas, não, peraí. Que- Então por que calma. atenderam o Filipão e não atenderam o Cuca? Não. É diferente, você não entendeu. O Filipão queria um jogador com uma característica. O Siga, brilhantemente, foi lá e buscou o Palácios. Apresentou o Palácio. Brilhantemente. O Siga falou assim, toma. Vocês acham, com todo respeito ao Filipão, o Filipão não tem nem condição mais de ver um jogo do Atlético Nacional e falar assim, eu quero esse menino. A impressão que eu tenho é que tem, não assiste. não tem Não mesmo. tem mesmo. A impressão O Filipão que eu não tem tenho nem é que condição ele de não fazer vê isso. jogo campeões do mais. mundo, mas É, agora você impressão falou que eu O uma tenho Filipão não não vê tem jogo. condição mais Não de tem. fazer isso. Impressão que eu tenho Mas que não vê a nada. grande verdade, olha o que o Siga fez, cara. E isso era pra demitir todo mundo. E se um erro crasso desse fosse crime, os caras tinham que estar presos. Os caras indicaram Palácios. Eu sou da opinião de fazer essa Precisa de um exposição. ponta esquerda, ponta direita com a perna esquerda. Vamos lá buscar o Palácios. Pô, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Esse é o setor que, não, realmente, eu agora, de verdade, se o Siga tá de um lado, eu vou estar sempre do outro. Eu acho que a E eu balança- tenho quase certeza que eu vou estar certo. Eu acho que a balança nesse caso está muito desequilibrada, né? Porque a gente está falando aqui de jogadores que não deram certo e que são na conta do Siga, mas os que deram certo são na conta de outros. Toma né? essa aí, Mas- Então mas é isso a que balança está aconteceu. Toma essa aí, extremamente Thiago. desequilibrada. Mas é isso que Eu acho que se a aconteceu, gente Paulo. colocar eu uma acho que lista. o Lianco foi pelo Siga. O Lianco foi pelo Siga. O Lianco é do Siga. Então, tá Até que enfim um acerto. Não, Paulinho não. Paulinho do Rodrigo Caetano. Paulinho. Paulinho não. Qual a Paulinho é chance Siga do não. Siga indicar o Paulinho? Paulinho. Não, mas ele Caetano. teve avaliação do Rodrigo Siga. Caetano. Não, mas quem indicou foi o Rodrigo Caetano. A Peraí, maior quem mais? venda até. Otávio, Ele eu acho que trouxe, foi, não pagou e ainda vendeu. Paulo Henrique. Não, Paulo Henrique é do Você Rodrigo pode me também. responder, por favor? Não é do Você Siga. que esteve presente É do na Siga. palestra do Siga. O Siga, além de característica, eu imagino que eles recebam também um limiar financeiro. Sim. Pô, então tá Tem muito fácil, hein, orçamento. Thiago? Que má vontade, hein, Tem cara? uma série de coisas. Tinha um amigo meu que vinha aqui nesse programa, você estava aqui curiosamente do meu lado. Ele falava assim, 3 milhões de dólares, você acha alguém melhor que o Palácios para jogar naquela função. Esse amigo meu, tá? Curiosamente atende pelo nome de Thiago Valu. Você dizia isso. E tá lá o cracaço que o Siga Eu entregou. não acho. Agora, e eu olha não só. tô achando que foi um bom negócio. Meu amigo, O Cuca vai lá que e indica, distorção é o essa Cuca da vai lá e indica o realidade? Natanael. É o Doutor Estranho. O Cuca vai lá e indica Pelo o amor Natanael. de Deus. Aí, vocês querem que eu fale o quê? Que é o Siga? Não, foi o Cuca. O Cuca vai lá e indica o Coelho. Você quer que eu faça o quê? Dr. Que eu invente? Strange. Que não, o Siga tem participação nisso? O Cuca vai lá e indica o... Quem mais que ele indicou nesse time, cara? Rony. Rony Coelho. Você quer que eu fale Coelho. que foi o Siga? Não foi. Então, assim, o ponto é o Cuca.
É o Cuca. Quando bota o Cuca do lado do Siga, a gente vê quem tem de futebol. Quem tem de futebol no Atlético hoje? Além do Paulo Brax, o Cuca. O resto, meu amigo, para falar de futebol, desculpa. É que meu pai tinha uma frase, ô Galante, que você precisa levar para sua vida. Então fala agora que eu vou guardar e nunca mais vou esquecer. Não adianta ter só a letra, tem que ter a treta. E a treta não é o rolo, não. A treta é o trimelique. A treta é o... Você tá entendendo? Tchando o negócio. O molho, o azeite. Meu pai falava isso. Não adianta ter a letra, tem que ter a treta. Tá certo? Você tem a treta. Por isso é bom. Eu acho incrível a gente estar falando de uma parte que eu considero importante, aliás, que o futebol moderno considera a análise eu também, importante, fundamental. Né? Mas a gente está pegando uma peça e colocando ela como a questão principal dos profissionais. Incrível. Eu não estou criticando o mas indiretamente você critica tudo. Você tá criticando tudo. Não. O scout é importantíssimo, gente. Mas deixa que os caras sejam competentes. O Rafa Vieira, que trabalhava no Cruzeiro, é um baita scout. Deixa eu te contar. Um baita scout. Beleza. Você sabe que Léo Gomide. O Léo Gomide é um baita scout. Scout é importante, desde que as pessoas sejam competentes. Não adianta eu pegar qualquer um e botar lá. Bota lá, vai. Thiago, eu me surpreendi. Sabe quantos itens que eles analisam mais ou menos de um jogador para contratar? São vários, por isso que eu falei 77. Tem questões médicas. Aqui, tem quantas vezes que eles não pessoal, tem muita coisa. Tem forma de jogo. Eu só estou replicando o que eu ouvi que eu achei interessante, tá? Vitor Hugo estava encostado no Bahia, não foi? Sim. Eles foram entender por que ele estava encostado lá, questão psicológica, como é que estava a questão física dele. Cara, isso é importante. Cara, se eu ficar 20 minutos mas esse trabalho não é importante. Não, para ele não. E outra coisa. Não. Pode demitir o Siga, você acabou de falar aqui. Quer que puxe a gravação? Opa! E acabei de André, vai jogar na central, por favor, André. Joga na central, joga na principal, André. De falar, tem que chamar o VAR. O grande problema são os incompetentes. Não é o fato da profissão não existir, a profissão tem que existir. Só que você tem que contratar competentes. E, pô, de verdade, velho, o Breno Galante ficou lá, quanto tempo foi essa palestra consigo? 1h30. 1h30. 1h30 minha, conversando com o Breno Galante dentro de uma sala, eu levo o apartamento do carro dele, bicho, por R$2. Por R$2. Pô, te enganaram. No lero-lero. Meteram um bando de Rolando Lero pra falar com vocês lá. E, pelo jeito, te enganaram. Não, eu tô achando que você tá falando eu vou te colocar. Conhecimento nunca pode ser descartado. Mas é isso que ele está dizendo. Conhecimento nunca pode ser descartado. Que pariu, eu entendi o que ele quis dizer. O que você está querendo dizer, veja se eu entendi aqui. Se eu tiver entendido, por favor, me fala parabéns. Que dupla, hein? Não, peraí, você está desprezando, irmão. Aí não. Que caminho você está tomando? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você está dizendo o seguinte, o VAR é uma ótima ferramenta, o problema é a Daiane Muniz que opera. Exatamente. Parabéns, irmão. Mas eu acabei de falar isso. É isso aí. Com essas palavras, exatamente isso. Scout é importante, o problema fala com esse rapaz aqui, Tem outro detalhe. Quantos itens dele que nós investigamos antes de contratar? Deixa eu te falar um negócio. De verdade, sem maldade. 1h30 de ideia com você hoje. Pós aqui, vou almoçar, eu pago o almoço. Não, mentira. Eu vou já te pagar, começou a mentir. Não paga, nunca paga. Não paga mesmo, não. Nunca paga. Tem testemunha. Cozinha de fogo, volta, eu tive que pagar pra você. Eu vou te falar um negócio. Vou chegar no fim do almoço e fazer uma proposta. Eu vou comprar o seu apartamento e o seu carro. E vai ser a compra mais barata que eu já fiz na minha vida. Eu vou te alugar depois. Você ainda vai me pagar depois. Ó, eu só quero colocar um outro ponto pra você analisar. Pera aí, você vai colocar daqui a pouco. Então vai. Você não aponta o dedo não, irmão? Não. Não toque no aponta o dedo. Pode falar? Pode. Você tá fazendo com o Thiago igual aquele perfil do gato, tá? Vocês estão no carro acelerando naquela direção. Você dirigindo, o Thiago do... Vocês estão fazendo esse tipo de manobra. O Fabrício vai buscar a musiquinha. Nós vamos, viu, Fabrício? No intervalo agora eu vou te explicar a musiquinha. Toda vez que eu e o Thiago estiver falando... Isso, você vai... é o que vocês estão fazendo.